João capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Amém. João 6, do 48 ao 55. Jesus está aqui tratando com os judeus, aqueles descendentes do povo que saiu com Moisés da terra do Egito, que comeu do pão, do maná que Deus enviou como provisão. Jesus ele vai fazer um contraste entre aquele pão, entre o pão que comeram lá no deserto e o pão da vida, que é ele próprio. E ele começa afirmando: eu sou o pão da vida, no verso 48. E ele lembra o que aconteceu com os descendentes dos judeus lá no deserto. Ele diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O que aconteceu com aquela geração? Eles experimentaram o milagre da provisão de Deus durante a caminhada, durante a peregrinação no deserto, mas não entraram na terra prometida. E até mesmo aqueles que entraram, eles entraram, mas morreram também. Jesus, ele é o verdadeiro pão, ele é o pão da vida, e ele vai fazer essa comparação entre pão e vida, entre o maná e a morte lá no deserto, e o pão vivo, o pão da vida, entre carne e sangue e vida e morte. É o que nós vamos ver aqui nos versos seguintes, quando ele afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aqui ele já faz um contraste entre os descendentes que comeram do pão e morreram no deserto, e o pão que ele está oferecendo. O pão que ele está oferecendo, que é ele mesmo, gera vida eterna, viverá para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele vai fazer com que a cabeça dos judeus entre em parafuso, porque ele vai dizer que o pão que ele está oferecendo é ele mesmo. Isso já deixou o pessoal um pouco confuso. Como o pão é ele mesmo? E ele vai ser mais enfático quando ele diz: o pão que eu estou oferecendo é a minha carne, sou eu mesmo. O pão que dá vida, o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Então o pão que ele está oferecendo é ele mesmo, é a sua carne, e isso faz gerar vida, faz gerar a vida eterna, aquilo que chamamos de salvação. Então os judeus vão responder assim: como nos pode dar esta sua carne para comer? Como que ele pode nos dar a sua carne para comer? Como que ele pode nos dar a sua carne e a sua carne gerar vida eterna em nós? Como que nós vamos comer a carne dele, a carne de Cristo? Hoje nós temos a compreensão, o entendimento que a carne de Cristo é o pão da Santa Ceia, mas aqui Jesus ainda não tinha dito isso.
Jesus ainda não tinha associado a Santa Ceia. Ele vai dizer mais para frente lá para os discípulos na noite da Santa Ceia, né? Quando ele diz, ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, comei em memória de mim. Mas quando ele está aqui tratando com os judeus em João 6, os judeus não sabiam ainda que o pão da Santa Ceia era a carne de Cristo. Por isso eles perguntam: como nos pode dar a sua carne para comer? Só que Jesus não responde essa pergunta. Na verdade, ele é mais incisivo ao dizer assim: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, ele ainda coloca algo mais aterrador para o judeu: beber o sangue de Cristo. Quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então ele é muito mais enfático, afirmando a mensagem que ele quer passar. Os vossos pais comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo. Quem comer da minha carne tem a vida eterna, viverá para sempre. Aí ele diz: quem bebe do meu sangue, ou melhor, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Isso aqui é muito importante, porque o mundo não tem vida por si mesmo. A humanidade não tem vida por si mesmo, porque Jesus é a fonte de vida. Jesus é aquele que dá vida. Ele dá a vida eterna. Mais do que uma vida de 30, 40, 50, 60, 80 anos aqui embaixo. Na verdade, apenas em Cristo nós temos vida. O ser humano, quando nasce, ele nasce como um peixe fora d'água. Imagina um peixe que nasceu, desovou na seca, fora d'água. É questão de tempo para ele morrer. O ser humano é assim: quando nasce, é questão de tempo para ele morrer e ir para o inferno, porque ele já nasce perdido, ele já nasce faltando oxigênio, faltando vida espiritual. Por isso que Jesus está sendo enfático: comam deste pão, bebam deste sangue. Quem não beber, quem não comer, não tem vida por si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Nós precisamos de vida, e a vida que o Senhor Jesus tem para dar é através do seu corpo, é através do seu sangue. E ele diz assim, verso 54: quem come e bebe, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Olha só que legal isso. Preste atenção no tempo que ele usa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que bebe o meu sangue, come a minha carne, tem a vida eterna. Sabe por quê? Porque a salvação começa aqui. A salvação começa no momento que cremos, que nos entregamos, que confiamos, que participamos da carne e do sangue de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele termina o verso dizendo: e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é importante, porque embora temos a vida eterna hoje, embora podemos ser participantes da salvação hoje, agora, nós ainda vamos passar pelos portais da morte, ainda vamos passar pela morte. Por isso que ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Os apóstolos que participaram da ceia a primeira vez, eles morreram, o corpo deles foi sepultado.
mas eles ressuscitarão no último dia com o corpo glorificado. Nós cremos no Senhor Jesus e podemos ser salvos hoje, desfrutar da salvação hoje, ter certeza da salvação hoje, mas nós ainda passaremos pelos portais da morte, e Jesus diz: eu os ressuscitarei no último dia, ou seja, nós não ficaremos mortos, a começar que quando nós partimos do mundo agora, a nossa alma vai para Cristo, está no seio de Abraão. Mas quando Ele voltar no último dia, nós então ressuscitaremos com o corpo glorificado, à semelhança do corpo de Cristo. Então, mesmo hoje, tendo a salvação, mesmo diante da face da morte, mesmo diante da face da morte, eu não preciso temer, porque Ele garante a vida eterna. Jesus disse lá na porta do túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisso? Ele pergunta, para uma das irmãs de Lázaro. E o apóstolo Paulo vai dizer que a morte vai servir a igreja, a morte vai servir o povo de Deus. Tudo que a morte pode fazer para um cristão é entregá-lo para Cristo. Então ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque o seu corpo é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida. Se eu quero ter vida, eu preciso me alimentar do corpo, do sangue de Cristo. E é o que ele vai dizer aqui agora no verso 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Nós não nos alimentamos uma vez por dia apenas, e nem um dia na semana, mas todos os dias, várias vezes ao dia, com boa comida, com boa bebida, água, comida saudável, para manter o nosso corpo de pé funcionando. Agora, para manter a nossa vida espiritual funcionando, para manter a nossa vida espiritual, o corpo de Cristo é verdadeira comida, o sangue de Cristo é verdadeira bebida. Se você quer ter saúde espiritual, coma do corpo de Cristo, beba do sangue de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que isso significa? Que o corpo e o sangue de Cristo nos une a Ele, nos une a Cristo, nos une ao próprio Deus. Assim como eu como um pedacinho de pão, o pão entra em mim e faz parte agora do meu organismo. No momento que eu como do corpo de Cristo, que eu bebo o sangue de Cristo, eu me torno um com Ele, eu estou unido a Ele, eu estou ligado a Ele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o pão de vossos pais, que comeram o maná e morreram, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Amém. Mas o que significa comer o corpo, beber o sangue de Cristo? É crer nele, é confiar nele, é se entregar a Ele, é assumir o compromisso de fato com Ele, é tomar a sua cruz e segui-lo. Isso é comer da carne, é beber o sangue. Claro, não tenha dúvida que a Santa Ceia está aqui, explícita. O corpo é o pão, o sangue é o cálice. E diariamente, o que é comer e beber do sangue? É ter em mente o sacrifício do Senhor Jesus por nós naquela cruz. É ter em mente o que custou a Ele a nossa salvação. É todos os dias nos deleitarmos no sacrifício do Senhor Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém.
Deus te abençoe.